Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês aqui como é que funciona o protocolo da Aave de empréstimos no mundo DeFi. Mas antes de começar, deixe o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber notificações de novos vídeos. Bora lá? O que é o protocolo da Aave? O protocolo da Aave é um protocolo de lending and borrowing, que é o de empréstimos no caso. Como ele funciona? Ao contrário dos sistemas de empréstimo tradicional, onde as instituições financeiras consultam a sua situação financeira, como o Serasa, Score, SPC, para poder dizer se você pode ou não tomar um empréstimo, com valores de taxa de juros altíssimos, o sistema da Aave ele funciona através de colateral, ou seja, garantia, onde você deixa suas criptos como garantia para poder pegar um valor X em criptos também, ou stablecoins, emprestado. Esse colateral ele fica retido no protocolo através de smart contracts até que você faça o pagamento para ele ser liberado. O seu empréstimo também sofre taxas de juros anuais, porém muito mais baixas do que no mercado tradicional, e esse juros é composto. Esses juros também pode variar conforme o mercado, ou seja, hoje ele pode ser de 2%, amanhã de 3%, e isso vai variando conforme a volatilidade do mercado. Só de deixar suas criptos como colateral, ou seja, como garantia na Aave, mesmo que você não pegue nada emprestado, você também recebe uma taxa. Mas essa taxa de juros geralmente é menor do que a taxa do seu empréstimo. Ou seja, você recebe para deixar o seu dinheiro lá, o seu dinheiro ele fica retido lá como garantia até que você pague ou se você for liquidado, que aí eu vou mostrar para vocês mais para frente como é que isso funciona. Na Aave você também não tem uma obrigatoriedade de pagar um valor X todo mês, como nos empréstimos tradicionais. Se você tiver um mês mais apertado, você pode pagar um pouco menos ou não pagar nada. E se você tiver um mês mais folgado, você pode pagar um pouco mais e ir se livrando dessa dívida. Inclusive, você pode ficar empurrando a dívida para frente ad eterno. Desde que você não seja liquidado, não tem problema nenhum. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente deixa nossos ativos como colateral, como é que a gente pega ativos emprestados e vou explicar também como funciona essa parte de como a Aave pode liquidar você em alguns casos. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar mais ou menos um desenho de como funciona o mercado tradicional e a Aave e depois a gente vai para a prática. Aqui nesse desenho você pode ver aqui mais ou menos como funciona um empréstimo tradicional. Você vai numa instituição financeira, num banco, e você pede um valor emprestado. Esse banco ele vai fazer diversas consultas no mercado financeiro, score de SPC, Serasa, se você é um bom pagador ou não, e vai decidir se você está apto a receber aquele empréstimo ou não. Você não precisa deixar nada como garantia. Você assina um contrato com um banco e você recebe o valor que você pediu emprestado. E você vai efetuando pagamentos mensais para quitar esse débito, porém no montante final você acaba tendo uma taxa de juros absurda, né, cobrada pelos bancos. Aí às vezes você paga mais do que o dobro do que você pegou emprestado, e é mais ou menos assim que funciona o mercado tradicional. Se você não efetuar o pagamento, obviamente seu nome é negativado, vai para o SPC, Serasa, entra em justiça, etc. Na Aave funciona um pouquinho diferente, ou seja, no mercado DeFi. Eu estou usando o exemplo da Aave, mas a maioria dos protocolos DeFi de empréstimos funcionam mais ou menos parecido. Você adiciona o seu supply, que ele vai estar rendendo. O supply é as suas criptomoedas, é o que você tem ali, né? Por exemplo, você coloca Bitcoin, Ethereum como colateral, ele fica na Aave rendendo. Quando você pega um valor emprestado, aquele colateral ele fica travado. Ele fica travado no protocolo através de smart contracts, e aí a Aave permite que você pegue um valor emprestado, geralmente menor do que o que você deixou como garantia. Você pega esses empréstimos, que pode ser outra criptomoeda, pode ser inclusive a mesma que você deixou como colateral, não vejo muito sentido nisso, mas pode. E aí você recebe esses tokens na sua carteira automaticamente. No momento do pagamento, você paga o que você deve com uma pequena taxa de juros através do smart contract e o protocolo da Aave destrava para retirar do seu colateral a sua garantia. Enquanto você não retirar, ele vai continuar ali rendendo, como se fosse um stake. Claro, tem protocolos melhores para você fazer o stake do que a Aave, mas ele fica rendendo uma taxinha de juros ali anualizada também. Eu vou mostrar agora
o protocolo da Aave na prática e como fazer um empréstimo, como pagar esse empréstimo e pegar de volta suas criptos e como funciona a parte de liquidação da Aave. Bom, essa aqui é a cara da Aave, tá? No protocolo. Aqui você tem o que você tem de assets para você deixar disponível como supply. E aqui é o que você tem como disponível para pegar de empréstimo. Você pode ver que tem alguns aqui que tem até uma taxa de juros maior no APY do que a taxa de empréstimo. Por exemplo, se eu deixasse CRV como colateral me rendendo a 3% ao ano e pegasse esse MIMATIC que eu teria que pagar 2,86% ao ano, eu teria um rendimento maior do que o que eu tenho que pagar de juros. Aqui a gente tem outros assets que eu posso deixar como colateral, como supply. E aqui vários assets do que eu posso pegar emprestado. Eu vou colocar aqui como supply a Matic. Eu vou colocar aqui 40 Matics como supply, como colateral, para poder mostrar para vocês como funciona essa parte de empréstimos. Eu vou assinar aqui a transação para poder adicionar ela como supply e colateral, ela me rendendo 2,35% anualizados. Pronto, eu já adicionei ela aqui, ela é equivalente a $26, a 2,35 ao ano. É a taxa que eu recebo. Aqui ela está marcada como colateral. Aqui eu posso sacar ou fazer um swap dela para outra moeda. E aqui estão as moedas, as criptos que eu posso pegar de empréstimo. Por exemplo, eu poderia pegar o SDC emprestado a 3,51. Ou posso pegar Link a 6,91 ao ano. Nesse exemplo eu vou pegar o SDC mesmo para mostrar para vocês como é que funciona. Aqui ele está dizendo, embora a minha criptos, a minha Matic ela seja $26, eu só posso pegar 18. Por quê? Por questões da saúde. É essa saúde que indica se eu vou ser liquidado ou não. Quanto maior essa saúde, melhor. Por quê? Porque quando essa saúde chega no 1, eu sou liquidado automaticamente. E aí o que acontece? Eu perco as minhas criptos que eu deixei como garantia e fico com o que eu peguei emprestado. Então aqui eu vou pegar, por exemplo, se eu pegar aqui $10, eu vou ter uma saúde de 1,96. Se eu pegar $15, eu vou ter uma saúde de 1,30. O ideal é que você deixe uma saúde relativamente alta para você poder não se preocupar tanto com a volatilidade do mercado. Por quê? Por exemplo, se a cripto que eu deixei como garantia, no caso da Matic, se ela começar a cair de preço, a minha saúde vai diminuir, porque eu estou pegando dólar. Se ela subir de preço, melhor. Eu poderia até pegar mais emprestado no caso. Mas eu vou pegar aqui, por exemplo, $10, onde eu teria a minha saúde de 1,96, ou seja, quase o dobro. O que acontece? A Matic teria que cair pelo menos pela metade para eu poder ser liquidado. Eu vou pegar esses $10 emprestados. É o mesmo esquema, você assina a transação e ele cai automaticamente na sua carteira. Pronto, os $10 já estão na minha carteira, já está mostrando aqui. Eu vou estar pagando uma taxa de 3,51. O que é essa taxa de APY variado e APY stable? A taxa APY stable significa que ela não vai ficar variando conforme a volatilidade do mercado. Ela vai ser, por exemplo, no caso do SDC, ela seria 5,12% ao ano, independente se o mercado está subindo, descendo, se tem mais supply ou menos supply. No 3,51 você paga menos, mas ele sofre variações, ou seja, hoje pode ser 3,51, amanhã pode ser 3,60 ou pode ser também 2, 2,50, 3, enfim, ela fica variando. Tá? E aí aqui está a minha saúde. E aqui tem detalhes do risco, como funciona o Health Factor aqui. Se ele chegar a 1, eu sou liquidado, como eu comentei. Aqui é o Current LTV, ou seja, o threshold 73%, o quanto tem que chegar para eu poder ser liquidado. Tem várias informações aqui bem interessantes. E aí o que acontece? Eu não consigo sacar essa Matic porque ela está como
como colateral. Você vê que se eu quisesse sacar, eu só conseguiria sacar no máximo 19. Por quê? Porque aí eu estaria diminuindo a minha saúde, tá? A um nível bem próximo de ser liquidado, mas isso não vale a pena. E o que acontece? Hoje tá aqui com esse valor emprestado, eu tenho esses USDC que eu posso usar com o que eu quiser. Inclusive, eu posso colocar como supply até o que eu peguei. Eu poderia, por exemplo, colocar como colateral os USDC que eu peguei. Não faz muito sentido, mas existe essa possibilidade. Mas se eu tivesse mais USDCs, eu poderia, para diminuir essa volatilidade, esses riscos, eu poderia colocar um pouco dele como colateral ali, da mesma moeda que eu peguei emprestado, com o intuito de diminuir um pouquinho esse risco da saúde, né? Dado que ela ia variar junto com a moeda. Isso é muito válido para moedas voláteis, não o caso do SDC, porque ele é pareado ali no dólar. Agora eu vou repagar esse valor para poder mostrar para vocês como funciona. Ele também funciona exatamente. Você pode exatamente como um empréstimo. Você vai dizer quanto você quer pagar, por exemplo. Hoje, nesse momento, olha, ele já sofreu um pouquinho de juros e já é 10,00002. Já sofreu um pouquinho dos juros anualizados que está ali correndo. Eu vou aprovar aqui os USDC da minha carteira para poder fazer esse pagamento. Eu vou assinar a transação, porque tudo acontece por smart contract na blockchain. Então, eu preciso assinar essa transação na minha carteira, na minha MetaMask, ou na Hard Wallet, depende do que você estiver usando. Ok, já fiz o pagamento, agora eu não tenho nada emprestado mais. Essas USDCs é a que eu já tinha. E agora eu posso sacar todo o valor que eu coloquei. Eu poderia sacar os $40, os 40 Matic. Você vê que ela também já sofreu um pouquinho com a taxa de juros, inclusive aqui ó, acabou de alterar aqui ao vivo para vocês. Você está vendo que ela está mudando, ou seja, ela está sofrendo a taxa de juros anualizada. Esse juros acontece a todo momento, ele não é mensal, não é uma coisa que acontece por minuto, por segundo, depende da volatilidade do mercado. Eu vou aprovar aqui para poder sacar as minhas Matics do protocolo. Aprovou, agora eu vou sacar e aí eu tenho que assinar a transação de saque. Pronto, ele fez o saque, minhas Matics já voltaram para cá. Tá? E agora eu não tenho nada como supply e nada tomado de empréstimo. Quais os benefícios de você pegar esse tipo de empréstimo no DeFi? Você paga uma taxa de juros muito menor, dado que ela é anualizada comparado com o mercado tradicional. 2. Se você tiver suas criptos investidas, por exemplo, eu tenho Bitcoin ou Ethereum ou sei lá, qualquer outra cripto, e você não quer vendê-las para poder fazer alguma coisa, por exemplo, eu preciso fazer uma obra na minha casa, eu preciso pagar um médico, preciso, sei lá, comprar alguma coisa, fazer uma viagem, enfim, alguma coisa assim. Eu tenho a minha cripto lá investida e eu não quero vender, eu posso colocá-la como colateral, pegar o valor emprestado que eu preciso e fazer o que eu preciso e pagando conforme a minha disponibilidade financeira. E aí, o que acontece? Eu não me desfiz dos meus ativos, fiz o que eu precisava, seja obra, seja viagem, seja o que for, sem precisar vender, sem precisar perder os meus ativos e depois ter que recomprar ele em outra situação. Isso é muito benéfico no ponto de vista de que você consegue colocar o seu ativo como garantia, pegar um valor emprestado pagando uma taxa de juros muito pequena e sem uma data limite para pagamento. Claro que você tem que ficar atento a essas questões da saúde. Conforme você vai pagando, a saúde vai aumentando novamente, né? Porque você está com menos valor emprestado. Então é isso, eu espero ter ajudado vocês, explicado um pouco mais sobre como funciona o protocolo Wave de empréstimos no mundo DeFi. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado de novos vídeos. Deixe seu comentário se você gostou, se você não gostou, o que você gostaria de ver aqui. E nos vemos na próxima.